Março rastejava por rio, como uma cobra de fogo, deixando nas ruas de Copacabana um calor que fazia até o mar reluzir, como se estivesse derretendo. Em meio a esse sol, havia pessoas que ainda tentavam manter a respiração estável, tentando acreditar que suas vidas não tinham sido aquecidas a ponto de deformar. Marina Andrade era uma delas. Ela não sabia que no fim seriam justamente aqueles ventos quentes que a conduziriam a uma história na qual seu coração havia jurado nunca mais ousar entrar. Março, no Rio de Janeiro, sempre traz um tipo de calor especial, não apenas do sol, mas como se também brotasse do chão, do pulso da cidade do som do tamborim, ecoando em algum lugar entre as vielas das melodias de bossa nova pingando das barras à beira-mar. Copacabana ao amanhecer também não escapava desse abafamento. A luz refletida no asfalto fazia tudo parecer vibrar sob uma fina camada de calor. A curva da Bahia se estendia como uma faixa de seda prateada sob a mão invisível do vento, e as ondas suaves batendo na areia lembravam uma respiração constante do oceano. Marina Andrade caminhava rápido naquele cenário, as sandálias batendo ritmadamente nas pedras portuguesas, em ondas pretas e brancas que são símbolo de Copacabana. Um ritmo apressado, como se ela tentasse andar mais rápido do que os pensamentos que se agarravam à sua cabeça havia meses. A reforma do prédio comercial em Ipanema estava 2 semanas atrasada. O cliente começava a perder a paciência. E ela, aos 28 anos, tentava ao mesmo tempo impedir que a pequena empresa dela e de Júlia afundasse e impedir que ela mesma se despedaçasse toda vez que a lembrança de Bruno atravessava sua mente. Ela acelerou o passo, ajeitou os óculos escuros tentando ignorar a tontura provocada pela camada de calor que subia do chão. Mas a verdadeira vertigem nunca vinha do calor. Vinha das palavras que Bruno atirara nela durante os 2 anos de relacionamento. Palavras que ela achara ter enterrado, mas que voltavam sempre que ela se sentia insuficiente, feia, deslocada de qualquer mundo. Ela tentara deixar tudo para trás. Depois da separação, mergulhara no trabalho, nos projetos, nas reuniões, em noites de sono picado e manhãs suadas, por sonhar que Bruno dizia que ela nunca seria boa, o bastante sofisticada, o bastante, nada o bastante. E quando abria os olhos, Copacabana continuava ali, o mar continuava ali, e o projeto continuava empilhado, enquanto o silêncio do pequeno apartamento aumentava ainda mais os ecos do passado. Marina tentou respirar fundo. Na noite anterior, dormira apenas 3 horas. Ficara acordada até o amanhecer, revendo o desenho do 3º andar do prédio em Ipanema, tentando encontrar onde otimizar o fluxo de ar natural e luz solar que o cliente queria. Ela acreditava em construções que respiram, que convivem com a natureza. Acreditava em arquitetura sustentável, não nos blocos de concreto luxuosos, porém sem alma, que tantos investidores preferiam. Mas essa crença não pagava o aluguel do escritório, e tampouco calava as dúvidas que grudavam nela desde o passado. Marina, que coincidência te encontrar aqui. Aquela voz fez Marina parar imediatamente, como se um fio invisível a puxasse para ficar imóvel no meio da multidão. Ela virou rápido, e como pressentia, Camila estava ali. Cabelo ondulado, vestido de grife ajustado ao corpo, uma bolsa cara o bastante para pagar 3 meses do aluguel do escritório. Camila sorria com aquele ar meio amigável, meio exibido o sorriso que Marina conhecia desde a faculdade. Oi, Camila. Marina forçou um sorriso escondendo o cansaço. Como você tá? Maravilhosa. Camila respondeu com aquele tom de quem sabe que está falando de uma vida perfeita. Casada morando na Barra. Você deve ter visto nas redes sociais. Marina apenas assentiu sem energia para reagir às doçuras exibicionistas. Mas Camila continuou como se tivesse esperado esse encontro por anos. E você? Ainda com aquele Bruno? A pergunta foi como uma agulha perfurando o peito de Marina. Ela respirou devagar. Não. Terminamos faz tempo.
Que pena, disse Camila no tom mais sem pena possível. Enfim, adorei te encontrar. Tenho algo que pode te interessar. Camila inclinou a cabeça, os olhos brilhando como quem está prestes a soltar uma fofoca ou um favor que acha que o outro precisa. Meu marido vai numa festa num iate sábado agora. É do Rafael Mendes, dono da Mendes Construções. Vai ser o evento do mês. Gente da elite inteira. Pensei logo em você, né, pro seu networking. A última frase espetou a autoestima de Marina como um espinho adocicado. Networking. Ela já ouvira aquela palavra tantas vezes. Geralmente significava que ela precisava se elevar para entrar no mundo de pessoas como Camila. Marina quase recusou imediatamente. Mas naquele segundo uma voz racional ecoou. O projeto estava atrasado. Ela precisava de novos clientes. Precisava de oportunidades. E como Camila previra, Marina não recusou. Quando Camila enviou o endereço e o horário, Marina ficou parada ali ouvindo o vento com cheiro de sal, o vendedor gritando água gelada, coca gelada e os ônibus passando pela Avenida Atlântica. Ela olhou para a tela do celular. Marina da Glória. 19 horas. Ela engoliu uma sensação sem nome, esperança, medo e a impressão de que estava entrando em um lugar que já a machucara a ponto de quase destruí-la. Bruno dissera tantas vezes que ela não combinava com lugares sofisticados, que ela não sabia se vestir, que era cafona, que era uma garota de Copacabana tentando entrar num mundo que não era dela. Cada palavra ainda parecia marcada em sua pele. Quando chegou ao escritório, Júlia, sua melhor amiga e cofundadora da empresa, a olhou como se estivesse prestes a explodir de preocupação. Mari, pelo amor de Deus, onde você estava? O cliente ligou 3 vezes. Marina suspirou. Contou sobre o encontro com Camila e o convite para o iate. Júlia franziu o senho. E você vai... Não sei. Mari, você não precisa provar nada para ninguém, principalmente não para Camila. O tom firme de Júlia parecia um martelo. Marina sabia disso, mas também sabia da realidade dura do mercado. Sem clientes grandes, a empresa mal sobreviveria. E se for uma oportunidade? Marina perguntou. E se for só um monte de gente superficial exibindo roupa e bolsa? Cara, Júlia rebateu, mas depois suavizou a voz. Você tem certeza que não vai encontrar o Bruno lá? Marina travou. O coração apertou. Ela não tinha pensado nisso, mas agora que pensava, o medo percorria sua coluna. Se ele estiver lá? Problema dele, disse Marina tentando parecer firme. Júlia sorriu de leve. Essa é a Marina que eu conheço. Naquela noite Marina ficou diante do espelho do pequeno apartamento, enquanto Júlia arrumava cada mecha de cabelo, cada dobra do vestido. O vestido azul marinho da formatura que Marina adorava, mas que Bruno chamara de um pouco brega, voltou ao seu corpo. Desta vez, porém, ela o vestia por ela. Não por Bruno, não. Para agradar ninguém. E quando Júlia disse que ela estava linda, Marina acreditou. Não completamente, mas o suficiente para sair pela porta. No caminho até a Marina da Glória, as luzes da cidade se refletiam nas ondas, como pingos dourados na superfície da água. Marina se perguntou se estava cometendo um erro enorme ao aceitar o convite. Perguntou-se se estava entrando novamente naquele redemoinho, onde se abria, se deixava levar, e depois era destruída. Mas ela continuou. Estava cansada de fugir do passado. Quando o Uber parou, ela encarou o iate iluminado. 3 andares, luz suave, música jazz deslizando como vento sobre o mar. Ela mostrou o convite ao segurança e subiu a passarela. E naquele instante, uma brisa leve soprou trazendo o sal do mar. E Marina sentiu como se estivesse entrando em outro mundo, um lugar onde tudo o que ela achava que não merecia agora se abria diante dela. Ela não sabia que aquela noite mudaria sua vida. Não por causa do luxo, não por causa das pessoas elegantes da festa, mas por causa de um homem que ela nunca vira antes, alguém que a enxergaria de um jeito que ninguém jamais enxergou.
Mas naquele momento Marina apenas ficou ali entre as luzes cintilantes do iate, o coração apertado, as mãos trêmulas e o peito batendo no ritmo do samba distante, vindo da praia do Leme. Ela não sabia exatamente o que a aguardava, mas sentia algo se aproximando, como a onda antes de tocar a areia, como a respiração antes do primeiro beijo, como o clarão antes da tempestade. E então tudo começou. A noite no Rio de Janeiro sempre traz uma luz própria, como se fosse acesa pelo coração da cidade, pelo samba que ecoa dos bares escondidos nas vielas de Leme, pelo vento que desliza sobre as águas da Baía de Guanabara, pelo calor do dia que ainda pulsa na pele das pessoas. Quando Marina subiu ao convés principal do iate, ela sentiu como se tivesse entrado em outro mundo, um lugar onde o ar tinha um perfume estranho, onde as conversas passavam como vento, onde as luzes douradas se misturavam nos rostos e na superfície do mar, fazendo tudo brilhar, como um baile encenado apenas para fazê-la se sentir deslocada. No primeiro meio segundo, ela quase voltou pela escada, desceu para o pier, chamou um Uber e sumiu dali. Mas ela havia prometido a si mesma que não fugiria mais. O vento marítimo trouxe o cheiro de sal e tocou de leve sua nuca, fazendo-a estremecer. A iluminação do iate era forte demais, forte o bastante, para deixar tudo e todos com aparência perfeita. Homens de camisa branca e calças impecáveis, mulheres em vestidos de seda e joias que cintilavam sempre que seus corpos se moviam ao som do jazz. Marina ficou parada no meio de tudo, com seu vestido azul marinho simples, a ponto de quase desaparecer diante de tanto brilho ao redor. Ela não sabia quanto tempo ficou ali. Só percebeu que seu coração batia tão rápido que sua mão tremia um pouco quando recebeu a taça de vinho do garçom. Ela levou a taça aos lábios, só tocando de leve, sem beber muito por medo de que a vertigem do lugar deixasse sua cabeça girando. As conversas ao redor pareciam apenas deslizar por seus ouvidos frases sobre o preço dos terrenos no Jardim Botânico, sobre férias em Angra dos Reis, sobre novos contratos de construção. Marina percebeu que estava ouvindo sem realmente entender, não porque as palavras fossem complicadas, mas porque ela não pertencia ao fluxo desse mundo. Como um som distorcido debaixo d'água, tudo ali para ela parecia assim bonito, mas distante. E foi exatamente nesse momento que a voz que ela mais temia soou atrás dela. Marina. Seu nome veio no tom familiar o bastante para fazê-la congelar. Ela fechou os olhos por um compasso do coração, controlou a respiração e então se virou. Bruno estava ali. Ainda o mesmo Bruno, com aquele ar confiante, quase arrogante, o sorriso torto que só ele achava sedutor, e o olhar avaliador hábito de alguém que acreditava ter o direito de organizar a vida dos outros. Ao lado dele, uma garota loira, lábios vermelhos, rosto bonito de um jeito frio. Marina fechou mais forte os dedos ao redor da taça. Bruno, ela respondeu mantendo a voz calma. A loira lançou um olhar que avaliou Marina de cima a baixo, antes de sorrir com educação superficial. Fernanda, Bruno apresentou com uma entonação carregada de exibição. Minha namorada. Marina olhou a moça rapidamente, depois olhou Bruno. O estranho é que não doeu como imaginara. Não houve o aperto sufocante no peito como 6 meses antes. Apenas um cansaço leve, a sensação de olhar uma cicatriz antiga, saber que já doeu, mas agora era só uma linha quase apagada. Bruno pareceu notar essa tranquilidade e hesitou um instante. Sorriu de lado, inclinou a cabeça como se estivesse concedendo a ela a honra da atenção dele. Não esperava te ver aqui. Esse tipo de evento não é muito a sua cara. Marina não respondeu de imediato. Sentiu cada palavra roçar sua autoestima como tantas vezes antes. Mas então, com uma força que ela nem sabia que tinha, apenas deu de ombros levemente. A vida às vezes traz surpresas, disse com uma calma que até ela achou inesperada. Bruno levantou um canto do lábio. É claro, e justamente então, quando Marina ainda tentava manter o controle da respiração, outra voz masculina soou grave, quente e cheia de confiança.
Uma voz do tipo que faz uma sala inteira parar para ver quem é. Com licença. Estou procurando uma mulher de vestido azul. Acho que ela está um pouco perdida no meio da multidão. Marina virou. E o mundo desacelerou. O homem estava sob a luz suave. O vento bagunçava levemente seu cabelo, e o brilho refletido em seus olhos azuis escuros lembrava a água noturna. A camisa branca com as mangas dobradas deixava-o elegante e ao mesmo tempo relaxado, bem ao estilo carioca. E o sorriso que ele deu a Marina fez com que ela esquecesse por um segundo que Bruno ainda estava ali. Ele deu um passo à frente, mantendo os olhos fixos nela. Ah! Ele disse com um sorriso surpreendentemente perfeito. Encontrei. Bruno se encolheu um pouco como se aquela luz nova o tivesse ofuscado. Rafael. Que coincidência. Rafael só lançou a Bruno um olhar rápido, não hostil, mas tão frio que Bruno se calou na hora. Aquele olhar tinha a firmeza tranquila de quem já está acostumado a ver os outros baixarem a cabeça. Mas quando Rafael voltou os olhos para Marina, tudo mudou, ficaram suaves, acolhedores, como se ela fosse um ponto de paz em meio à festa. Você é a Marina, certo? Rafael estendeu a mão. Camila me falou sobre você. Prazer. Marina apertou a mão dele, sentindo um choque leve, quase elétrico. Não era paixonite barata, era aquela sensação de que a presença do outro era forte o bastante para abafar até a música ao redor. Bruno se meteu num tom forçado. Rafael, ela faz projetos pequenos, tipo reforma de apartamento ou umas coisinhas simples. Marina sentiu a punhalada na autoestima. Era exatamente o tipo de frase que Bruno usava para diminuí-la. Rafael virou a cabeça e encarou Bruno. E eu não lembro de ter pedido sua opinião. A mandíbula de Bruno travou. Fernanda corou de vergonha. Rafael voltou-se para Marina e sua voz ficou tão leve que parecia pertencer a outra pessoa. Você quer que eu te mostre o iate? Tenho uns espaços arquitetônicos interessantes para te mostrar. Acho que você vai gostar. Marina olhou Bruno. O olhar dele estava cheio de tensão, como se não suportasse ver outra pessoa tratando-a como alguém importante. E foi exatamente aquilo que fez Marina entender uma verdade clara. Ela não queria mais viver à sombra de ninguém. Eu adoraria, disse Marina. Ótimo. Rafael ofereceu o braço firme e, ao mesmo tempo, gentil. Marina pousou a mão ali. Eles começaram a caminhar, e atrás deles, ela ouviu Bruno resmungando. Algumas pessoas não sabem seu lugar. Aquela frase já a fizera doer até a paralisia. Mas dessa vez, antes que a dor pudesse chegar, Rafael inclinou levemente a cabeça em direção ao ouvido dela e murmurou: Não liga. Gente como ele só fala alto quando se sente pequena. A voz de Rafael era grave e firme. Segura cada palavra parecia acalmar a ferida que começava a latejar dentro dela. Eles seguiram pelo convés com o jazz caindo leve como garoa, e a luz azul refletida na pele de Marina, fazendo-a se sentir como se estivesse nadando numa claridade com própria respiração. A cada passo ao lado de Rafael, ela parecia se afastar um pouco mais do medo que a aprisionara por 2 anos. Quando chegaram à escada para o segundo piso, Rafael parou, fitou-a com um olhar difícil de decifrar. O vento levantou alguns fios do cabelo de Marina, e sem dizer nada, ele levantou a mão e os colocou atrás da orelha dela. Um gesto simples, mas tão quente, que ela sentiu o calor de sua palma na pele. Você está pronta? Ele perguntou. Para quê? Ela respondeu baixinho. Rafael inclinou a cabeça, o sorriso misterioso e bonito, a ponto de fazer Marina engolir seco. Para uma noite que você não vai esquecer. Marina não sabia exatamente em que sentido não vai esquecer, mas ao colocar a mão no corrimão da escada e subir ao lado dele, ela soube que algo importante tinha começado. Uma onda bateu de leve no casco do iate, e a partir desse momento, tudo mudou. O vento vindo da Baía de Guanabara passava suave pelo convés do segundo andar,
trazendo o sal e o leve frio da noite, fazendo o vestido azul de Marina balançar de mansinho. Quando Rafael a guiou pelos últimos degraus, a luz suave daquele nível parecia puxá-los para fora do burburinho lá embaixo. Não havia mais risadas altas, nem o tilintar constante de taças, nem rostos impecavelmente maquiados competindo por espaço. Só o som das ondas batendo de leve no casco do iate, a lua prateada, deslizando sobre a água, e um jazz distante como se alguém tocasse saxofone em um beco silencioso perto de Santa Teresa. Tudo desacelerou, e Marina sentiu seu coração acompanhar esse ritmo, não por paz absoluta, mas por um sentimento estranho, nascido no meio da noite do vento e do homem que estava a apenas alguns passos dela. Dali, o iate oferecia uma vista de tirar o fôlego. A cidade do outro lado da baía parecia uma trilha sonora acesa, cada prédio uma nota. Cada luz amarela, um compasso suave. Cada onda refletindo essas luzes, como se Rio tivesse seu próprio ritmo correndo na água. Marina encostou no corrimão e olhou para baixo. O vento do mar acariciou seu rosto, e naquele instante, ela se sentiu pequena, mas não fraca diferente de como Bruno a fazia se sentir. "O que você acha?" Rafael perguntou ao lado dela, com aquela voz grave, que não precisava ser alta para vencer o vento. "É lindo demais", Marina respondeu, observando a curva da baía, como uma fita de luz. "Eu vi essa baía a vida inteira, mas daqui ela parece outra. Tem coisas que a gente acha que conhece", Rafael disse olhando a cidade, "mas só quando muda de ângulo, percebe que elas têm mais camadas." Marina virou para ele. A frase parecia simples, mas quando chegou aos ouvidos dela, ganhou um significado maior. Não era só sobre o cenário, era sobre ela. Rafael ainda não a olhava, mas quando olhou, Marina precisou inspirar fundo. Não era um olhar sufocante, nem avaliador, nem calculado como o de Bruno. Era o olhar de alguém que realmente vê. Rafael se apoiou de leve no corrimão, os braços cruzados de forma descontraída. Não havia pose. Ele tinha aquele tipo de presença que faz a outra pessoa ajustar a própria respiração, como se a simples existência dele alterasse o ar ao redor. Marina não conseguia lembrar a última vez em que um homem a fizera sentir que ela estava na luz, e não escondida na sombra dele. "A Camila me disse que você é arquiteta", ele comentou. "Sim, uma empresa pequena." Marina respondeu, ainda tentando lidar com o impacto silencioso daquela presença. "Pequena, mas você fala dela como se fosse o seu mundo." "Porque é..." Marina disse suavemente. "Eu e a Júlia abrimos quando ainda éramos muito jovens, sem capital, sem contatos, sem ninguém para apoiar. Só duas cabeças e um monte de vontade." Rafael sorriu, os olhos semicerrados por causa do vento. "Eu gosto de gente que constrói algo a partir do zero." A frase fez Marina desviar o olhar por um instante. Não estava acostumada a um elogio que aquecesse em vez de constranger. "E você?" ela perguntou. "A Camila disse que você é dono de uma grande construtora." "Sou. Dirijo a Mendes Construções faz uns 8 anos, desde que meu pai se aposentou." A voz dele suavizou. "Ele criou a base. Eu só tento melhorar. E você gosta do que faz?" "Muito", ele respondeu sem hesitar. "Mas o que eu mais gosto é o que a empresa pode criar para a cidade. Não prédios mais bonitos, mas lugares que deixam a vida das pessoas melhor." Marina ergueu o olhar para ele. Nos olhos de Rafael, azuis como um trecho profundo da baía, havia sinceridade demais para ela ignorar. "Por que você está me olhando assim?" ele perguntou, divertido. "Porque você fala diferente do que eu imaginava." "Imaginava como que você ia falar de contratos milionários, arranha-céus, essas coisas." "Posso falar disso também se você quiser." Rafael deu de ombros. "Mas quase nunca vejo prédios extravagantes melhorarem a vida de alguém. Projetos pequenos, acessíveis, sustentáveis. Esses sim mudam uma comunidade. Eu acredito nisso."
Uma rajada de vento mais forte passou. Marina ficou imóvel. Não esperava ouvir isso de alguém tão rico, tão inserido no mundo, que ela sempre achou que não pertencia. Você fala como eu, ela murmurou. Ah, Rafael sorriu. Por isso estou aqui conversando com você, e não lá embaixo com quem só quer saber do lucro anual da empresa. Quando Rafael a olhou de novo, Marina viu um brilho estranho nos olhos dele. Como se tivesse acabado de encontrar algo que combinava com alguma parte sua. Você... Marina hesitou. Você está tentando me fazer esquecer o que o Bruno disse antes. Rafael inclinou a cabeça, prendendo o olhar dela. Você acha que eu faço tudo isso só para você se sentir menos mal? Não é? Marina perguntou, embora nem ela tivesse certeza. Não. Rafael disse devagar, cada sílaba clara. Eu me importei porque ele te tratou mal, mas o motivo de eu querer falar com você é você. Marina corou. Não pelo elogio, mas pela honestidade. Bruno não sabe lidar com o fato de que alguém pode enxergar aquilo que ele sempre tentou esconder. Rafael acrescentou. Ele olha para você e só vê pontos que acha que consegue diminuir. Marina apertou os lábios. Você conhece ele? Conheço o suficiente, Rafael disse. E o suficiente para não querer trabalhar com gente assim. O ar ficou um pouco denso ao mencionar Bruno. Marina voltou o olhar ao mar, tentando recuperar o equilíbrio. Rafael percebeu e mudou de assunto com naturalidade. Você costuma olhar a Bahia à noite? Sim. Mas da praia. Lá ela é mais... simples. E aqui Rafael apontou para o horizonte iluminado. Ela parece um segredo da cidade. Às vezes acho que o rio tem duas almas, uma barulhenta e outra... uma beleza triste que só aparece à noite. Marina riu de leve. Você parece poeta. Só quando falo com quem me faz querer ser sincero. Marina ficou sem ar por um instante. Não sabia o que responder. Só sentiu que o vento ficou mais quente mesmo com a noite avançando. Rafael se aproximou um pouco. Não o suficiente para invadir seu espaço, mas o bastante para ela sentir o calor dele, sempre que o vento passava. Era uma distância segura, mas que tocava uma parte sensível dentro dela. Você não pertence às palavras que o Bruno disse, Rafael murmurou, sem tirar os olhos da Bahia. Você sabe disso, não sabe? Marina demorou a responder. A pergunta atingiu a ferida mais funda. Eu... estou aprendendo a acreditar nisso, ela disse sincera. Rafael assentiu. Bom, porque eu acredito completamente. Foi como se alguém tirasse uma pedra do peito dela. Ficaram ali por muito tempo sem trocar palavras, ouvindo música vento-ondas, sem necessidade de dizer mais nada. Até que Rafael virou-se para ela, o olhar sério e suave ao mesmo tempo. Marina, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você quer descer de novo, ou quer ficar mais um pouco aqui? Porque eu prefiro ficar aqui. Principalmente com você. Marina o encarou. E naquele instante, ela não viu apenas um homem bonito, ou bem-sucedido, ou elegante. Ela viu alguém que trazia a luz que ela havia esquecido que merecia. Alguém que a fazia dar mais um passo para fora da muralha de medo que Bruno tinha erguido ao redor dela. Ela respirou fundo. Quero ficar aqui, disse. Rafael sorriu. De leve, mas o suficiente para apertar o coração dela. Ótimo. E sob a luz azulada da Baía de Guanabara, com o som das ondas batendo ritmadamente no casco do iate, eles permaneceram ali, sem pressa, sem exigências, sem máscaras. Mas naquele instante, algo havia começado, algo que Marina ainda não sabia, mas mudaria toda a vida dela. O vento no segundo andar do iate soprava mais forte quando Marina e Rafael desceram de volta ao convés inferior, como se o mar tivesse pressentido o que estava prestes a acontecer e tentasse agitar tudo numa onda de emoções inevitáveis.
A luz dourada suave banhava os convidados, mas Marina sentiu tudo ficar difuso, como se estivesse vendo o mundo através da película frágil de um sonho meio real, meio irreal. Rafael caminhava ao lado dela, seus passos lentos e firmes, como se soubesse que cada movimento teria impacto no que viria depois. A mão de Marina ainda tremia levemente, não por medo, mas pela sensação crescente em seu peito, algo estranho, familiar e intenso como o cheiro do mar numa noite de rio. Eles quase haviam se misturado à agitação lá embaixo, quando a voz de Bruno irrompeu, puxando Marina de volta à realidade como um golpe. Rafael. A voz dele era afiada e urgente, como a de alguém com o orgulho ferido e incapaz de aceitar a derrota. Rafael virou a cabeça apenas um pouco. Seu olhar não mostrava irritação nem impaciência, apenas esfriara a alguns graus como o mar mudando de cor quando as nuvens chegam. Tem algo? Ele perguntou calmo, mas firme. Bruno se endireitou, uma mão pousando no ombro da namorada, como se isso lhe desse alguma compostura. Mas Marina percebeu a tensão no maxilar dele, a outra mão contraindo e relaxando involuntariamente. Eu acho que a gente precisa conversar. Ele lançou um olhar rápido para Marina, como quem lembra Rafael de que ela era só uma um detalhe sem importância. Sobre negócios, acrescentou, tentando recuperar o tom profissional. Rafael inclinou um pouco a cabeça, como quem tenta entender por que Bruno acreditava ter o direito de interromper. Negócios, repetiu Rafael, deixando escapar um sorriso fino frio. Em certeza, Bruno deu um passo bloqueando o caminho de Marina sem perceber. Ela recuou por instinto, mas a mão de Rafael tocou levemente suas costas, um sinal silencioso de que ela não precisava dar mais nenhum passo para trás. Só alguns minutos, Bruno disse, os olhos deslizando por Marina com um ar de aviso, como se dissesse que ela deveria ceder espaço para os adultos discutirem coisas importantes. Aquela sensação de ser diminuída, tão familiar, tão antiga, tão dolorosa, inflamou-se dentro dela como fogo atiçado pelo vento. Mas antes que Marina pudesse reagir, Rafael falou. Marina não vai a lugar nenhum, ele disse, articulando cada palavra com clareza, sem gritar, sem agressividade, apenas convicção suficiente para desequilibrar Bruno. O coração de Marina bateu tão forte que ela teve de engolir seco. Ninguém nunca tinha falado assim sobre ela. Ninguém jamais tinha defendido sua presença como algo óbvio, legítimo e inquestionável. Bruno hesitou, mas o orgulho ferido o empurrou novamente para frente. Rafael, eu tô tentando te ajudar, disse ele num tom mais baixo, tentando soar racional. Só quero que você evite problema. Problema? Rafael ergueu uma sobrancelha. Quem é o problema? Exatamente. Bruno lançou um olhar direto a Marina e fez um gesto quase acusatório na direção dela. Ela disse ele. A Marina não combina com esse ambiente. Você sabe disso. Eu tentei ajudar, mas ela não muda. Não combina. Marina ouviu tudo, cada sílaba, e o mundo pareceu silenciar por alguns segundos. Seus pulmões travaram. Sob a luz dourada, ela se sentiu exposta, como se todas as falhas, inseguranças e medos que Bruno plantara nela estivessem agora sendo exibidos diante de todos como uma vitrine cruel. Uma tempestade formou-se dentro de seu peito. Bruno virou-se para Rafael, tentando retomar o controle. Eu sei como esse mundo funciona, ele insistiu. Ela é uma boa pessoa. Não tô dizendo que não é, mas não é. Não é do nosso nível. Acho melhor você não. Rafael deu um passo à frente. Apenas um. Mas suficiente para mudar o ar ao redor. Basta, ele disse, a voz baixa e afiada como uma lâmina. O rosto de Bruno ficou rígido, mas Rafael não havia terminado. Eu já deixei você falar demais, afirmou ele, fixando o olhar no homem à sua frente. Você se acha no direito de decidir quem pertence aonde, quem merece estar onde. Por quê? Porque você ainda acredita nessa bobagem antiga de que diminuir alguém te faz parecer maior. Bruno abriu a boca para retrucar,
Mas Rafael levantou uma mão, não para o interromper fisicamente, mas como se estivesse sinalizando que a opinião dele era irrelevante. E tem mais. Rafael continuou firme, sem elevar a voz, mas com intensidade suficiente para o ar vibrar ao redor. Este é o meu iate. Esta é a minha festa. E eu decido quem merece estar aqui. Ele virou-se para Marina, e por um instante sua expressão amoleceu. E a Marina Rafael disse: merece mais do que qualquer pessoa lá embaixo. O mundo pareceu girar. Bruno, constrangido, irritado, desesperado, tentou um último ataque. Rafael, você está deixando a emoção te dominar? Rafael interrompeu. Deixando a emoção diante da falta de respeito absurda que você mostrou com uma mulher que você nunca teve capacidade de avaliar. O vento aumentou, levantando os cabelos de Marina e transformando o momento em algo quase cinematográfico. Ela se viu de pé, entre dois mundos, o passado sombrio e um futuro iluminado pela luz dourada do céu do rio. Bruno cerrou os dentes, os olhos cheios de fúria. Você vai se arrepender de defendê-la. Rafael enfrentou o olhar dele sem piscar. A única coisa da qual me arrependo é de ter ouvido você falar por tanto tempo. Então, como se o próprio tempo tivesse mudado de marcha, Rafael virou-se para Marina. Seus olhos suavizaram como o mar, quando a maré recua. Ele ia fazer algo decisivo, e Marina sentiu antes mesmo de ele abrir a boca. Marina, ele disse a voz tão baixa que parecia tocá-la. A última coisa que eu quero te perguntar agora é... Ele parou por meio segundo, como se estivesse lhe dando a chance de recuar, de escolher. Mas Marina não se moveu. Seu coração batia tão forte que parecia acompanhar o ritmo das ondas. Você me permite fazer isso? Ela não sabia se tinha assentido ou simplesmente não dito não. Mas Rafael entendeu. Ele estendeu a mão e pousou-a em sua cintura, sem pressa, sem posse, sem imposição. Apenas presença. Apenas calor. Bruno arregalou os olhos. Fernanda ficou boquiaberta. Vários convidados ao redor pararam de conversar. A outra mão de Rafael subiu e tocou o rosto de Marina, seus dedos parando sob o maxilar dela. Um toque leve o bastante para pedir permissão, profundo o bastante para fazê-la tremer. E então ele se inclinou e seus lábios tocaram os dela. O beijo não foi apressado. Não foi um estouro selvagem. Foi como um vento forte atravessando a praia de madrugada, tocando camadas de emoção que Marina pensou terem virado pedra. Foi como uma bossa nova, numa noite de chuva fina, lento, profundo, suave e intenso ao mesmo tempo. Foi como a afirmação que ela nunca teve, como o carinho que nunca acreditou merecer. Marina não sabia quando havia fechado os olhos. Só sabia que no instante em que os lábios de Rafael tocaram os seus, todas as dores que Bruno semeara nela começaram a se dissolver, grão por grão, como rocha sendo lisa pelo mar. Quando o beijo terminou, sua respiração tremia. Rafael a olhou com uma ternura quase dolorosa. Depois, ele se voltou para Bruno. A voz dele estava tranquila, assustadoramente tranquila. Agora você sabe, disse Rafael, onde ela pertence. Bruno não conseguiu responder. Ficou parado, sufocado, pequeno dentro da própria sombra. Marina não sabia exatamente onde estava, exceto no fato de que Rafael ainda mantinha a mão em sua cintura leve, mas firme, como se um sopro mais forte pudesse levá-la embora do convés, e ele fosse o único impedindo isso. Nesse momento, uma onda bateu com força no casco, e Marina soube sua vida acabara de mudar de rumo. Quando Rafael soltou Marina, o mundo ao redor ainda não parecia ter voltado ao ritmo normal. O som da festa vinha abafado, como se houvesse dois painéis de vidro grossos entre ela e o resto do convés, enquanto o próprio coração de Marina batia alto e claro, como um pandeiro, marcando o compasso da noite. O vento do mar passou por eles, trazendo o cheiro de sal, o leve aroma de álcool no ar e o calor que ainda permanecia nos lábios dela. Marina piscou, tentando lembrar-se de respirar,
mas cada respiração surgia curta e acelerada, como se tivesse acabado de correr sem sair do lugar. A mão de Rafael ainda repousava em sua cintura, não forte, não possessiva, apenas firme o suficiente para mantê-la estável contra a vertigem que ameaçava puxá-la para dentro. Ele inclinou-se, a voz baixa e grave, suave o bastante para existir só entre os dois. Desculpa. Eu não devia ter feito isso sem perguntar antes. Marina balançou levemente a cabeça sem coragem de encará-lo, com medo de derreter ali mesmo. Você perguntou? Ela respondeu a voz pequena como o barulho das ondas batendo nos degraus de madeira. Rafael sorriu, e aquele sorriso pareceu aquecer toda a penumbra ao redor deles. Eu só não sabia se você deixaria. Ela sentiu a pressão mínima dos dedos dele, quando sua mão deslizou para o lado e se afastou, mas o calor permaneceu como uma marca invisível sobre sua pele. Quando Rafael começou a andar na direção de algumas mesas afastadas, onde a luz era mais suave e ninguém mais parecia observar Marina, o acompanhou em silêncio. Uma parte dela achava que precisava falar sobre Bruno, sobre o beijo, sobre a surpresa, mas as palavras se desfaziam em espuma dentro de sua cabeça. Rafael puxou a cadeira para ela, um gesto simples, que contudo fez o coração de Marina derreter. Você tá bem? Ele perguntou. Marina assentiu. Uma meia-verdade. Estou. Só um pouco chocada. E constrangida. Também um pouco. Rafael riu, aquele riso grave como o mar à noite. Eu também estou. Não costumo beijar alguém no meio de uma festa assim. Você fala como se eu tivesse feito você perder o controle. Fez Rafael, disse direto sem piscar. O coração de Marina deu um salto enquanto o vento do mar gelava sua pele e paradoxalmente a aquecia por dentro. Ficaram um tempo assim em silêncio. Toda vez que Marina tentava afastar a lembrança do beijo, o olhar de Rafael vinha e trazia tudo de volta. Mas o que mais mexia com ela não era o beijo. Era o sentimento de segurança, um sentimento estranho, novo, quase assustador ao lado dele. Bruno nunca tinha oferecido isso mesmo quando ela se forçava a acreditar. Rafael ficou sério de repente. Me desculpa por deixar o Bruno te ferir daquele jeito na frente de todo mundo. Eu não devia ter deixado ele falar mais uma palavra. Marina engoliu seco, entrelaçando as mãos no colo para impedir que o tremor subisse pelos dedos. Você não tem que pedir desculpas. Não fez nada errado. Rafael ficou alguns segundos calado. Ainda bem. Ele inclinou-se um pouco, apoiando os antebraços na mesa, a luz refletindo de leve em seu rosto. Você quer sair um pouco daqui? Lá na proa venta menos e tem menos gente. Talvez você consiga respirar melhor. Marina hesitou, mas acabou assentindo. Ela queria sair. Queria escapar dos olhares que tinham testemunhado aquele beijo. Queria um lugar onde pudesse entender o que estava acontecendo dentro dela. Eles caminharam pelo corredor, o jazz suave escorrendo pelo ar, junto com cada passo. Quando chegaram à proa, o vento ficou mais forte. O cheiro do mar bateu no rosto dela, com uma ardência boa purificadora. A luz da lua desenhava no mar um caminho cintilante, que parecia levar direto até a ponte Rio-Niterói. Marina se apoiou no corrimão e ergueu o rosto para o céu escuro. Rafael estava perto, mas não demais. Ele deixava espaço e essa delicadeza deu vontade a Marina de chorar. O que você está pensando? Ele perguntou. Em tudo. Marina respondeu com honestidade. No Bruno, no beijo, no fato de eu sentir que tô à beira de alguma coisa grande. E eu não sei se tô pronta. Rafael ficou silencioso. Eu não quero te pressionar. Não tenho pressa. Marina olhou para ele. Os olhos azuis de Rafael refletiam a lua profundos o bastante para ela sentir que podia cair dentro deles. Quero que você saiba, ele disse, que aquele beijo não foi por causa do Bruno. Não foi para provocar ele. Eu te beijei porque eu queria te beijar. Um calor suave se espalhou pelo peito de Marina. Você não sabe nada sobre mim,
ela murmurou. Eu tô tentando saber. Rafael respondeu a voz, tocando sua pele como um dedo. E quero saber. Mas eu só vou até onde você permitir. Marina respirou fundo o vento empurrando seus cabelos para o lado e revelando seu pescoço sob a luz da lua. Rafael olhou não com posse, não com fome, mas como quem memoriza algo precioso. Você já passou por muita coisa ruim com o Bruno, Rafael disse. Não preciso dos detalhes. Eu vi pela forma como você se encolheu perto dele. Você não nasceu para se encolher. Não combina com você. Marina deixou escapar um sorriso triste. Você fala como se fosse fácil. Não é fácil. Mas eu tenho olhos. Eu vejo que você é mais forte do que pensa. Ela desviou o olhar para o mar, tentando acalmar as ondas que surgiam dentro dela. Você sempre fala dessas coisas com tanta certeza assim, sempre que eu tenho certeza. Marina virou-se. E você tem certeza do que agora? O silêncio durou um segundo longo e intenso. Que eu te quero. Que eu quero que você saiba que merece respeito. Que eu quero que você acredite nisso. A respiração dela travou. Não porque ele estivesse dizendo palavras bonitas, mas porque eram verdadeiras. Instintivamente Marina segurou no corrimão tentando se firmar. Rafael, ela murmurou. Eu só não quero ir rápido demais. Eu tenho medo. Rafael deu um passo para frente lento, controlado, parando a uma distância que não a obrigava a recuar. Tudo bem, ele disse baixinho. Eu não tô indo a lugar nenhum. Vou no seu ritmo. Marina fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, o mar parecia brilhar ainda mais. Eu ainda não sei o que eu quero, ela admitiu. Mas eu quero entender isso. O que é isso? Isso que está acontecendo entre nós. Rafael ergueu a mão, mas parou no ar dando tempo para que ela dissesse não se quisesse. Mas Marina ficou imóvel. Ele tocou sua mão. Só isso. Um toque leve, mas que acendeu algo dentro dela, que ela acreditava ter perdido. Então vamos começar pela verdade. Rafael disse a voz mais baixa. A verdade é que eu me sinto atraído por você. A verdade é que eu te acho corajosa mesmo quando você acha que está com medo. A verdade é que eu quero saber o que você gosta, o que você odeia, o que teme, o que sonha. E a verdade, ele se inclinou um pouco, é que eu quero te beijar de novo. Mas eu não vou fazer isso se você não quiser. O coração de Marina batia tão alto que o som se misturava ao barulho das ondas. Ela olhou para ele sob a lua, para aqueles olhos que pareciam ter a cor do mar, e o calor das luzes da cidade em noite de chuva. E então, com um movimento mínimo quase imperceptível, Marina inclinou-se na direção dele. Bastou isso. Rafael se inclinou lentamente e a beijou de novo. Esse beijo era diferente do primeiro. Mais lento, mais perguntado, mais respondido. Tinha hesitação, mas tinha desejo. Tinha cuidado, mas também coragem. Marina sentiu a mão dele pousar em suas costas tão leve que parecia tocar uma asa. E naquele instante ela entendeu que o medo não desaparece em um segundo, mas diminui quando alguém toca suas cicatrizes da forma certa. Quando o beijo terminou, Rafael encostou a testa na dela. Devagar, ele murmurou. A gente vai devagar. Eu tô com você. Marina fechou os olhos, o coração mole, mas não fraco. Rafael. Eu não sei quando vou te decepcionar. Ele sorriu. Só vou embora se você mandar. Do contrário, eu fico. O vento soprou mais forte, trazendo o gosto de sal aos lábios deles. Marina inspirou fundo, sentindo o peito abrir um pouco mais para a luz que começava a entrar. Sob a lua refletida na água prateada da Baía de Guanabara, ao lado do homem que a havia beijado, com mais respeito do que desejo, Marina sentiu algo que julgava perdido, a capacidade de confiar. A capacidade de deixar alguém se aproximar novamente. A capacidade de deixar o coração acelerar, sem ser medo. E naquele instante, enquanto o iate seguia devagar pela superfície escura, Marina compreendeu que a tempestade dentro dela começara a se dissipar, mas os tremores...
Esses permaneciam crescendo, aprofundando-se, se intensificando, como as ondas que avançavam em direção à praia, inevitáveis e imparáveis. O dia seguinte passou com um ritmo completamente diferente, lento, mas cheio de silêncios que faziam Marina se examinar por dentro inúmeras vezes. Ela acordou com uma sensação suspensa no peito, como se seu coração ainda não tivesse voltado totalmente depois de uma noite marcada pelo cheiro de sal pelo vento e pelo segundo beijo sob a lua. Ela ficou olhando o teto em silêncio, tentando distinguir o que fora sonho e o que fora real. Mas a verdade estava ali num detalhe pequeno. Seus lábios ainda estavam um pouco dormentes. Ela lavou o rosto, prendeu o cabelo, abriu a janela para deixar o vento da manhã entrar. A luz do rio inundou o quarto e Marina sentiu algo que quase nunca sentia nos últimos anos: esperança. Não exatamente esperança por causa de Rafael, embora a imagem dele tocando sua mão insistisse em voltar à mente, mas esperança por causa dela mesma, por causa de algo que parecia retornar: vida, calor, entusiasmo. O dia correu como uma onda mansa. Marina trabalhou no escritório com Júlia, revisando plantas, discutindo ventilação natural e iluminação do projeto de Ipanema, debatendo ângulos, medidas. Mas sempre que Júlia virava de costas, Marina sorria sozinha, um sorriso pequeno, mas tão sincero que a assustava. Júlia estreitou os olhos. Tem alguma coisa acontecendo entre você e o milionário? Sei lá o quê. Marina fingiu concentração na tela. Não, não tem nada. Júlia cruzou os braços. Você mente mal demais. As bochechas de Marina esquentaram. E isso ainda nem era o ponto mais complicado do dia, porque às 18 horas ela precisava ir para casa se arrumar para o jantar. O jantar que Rafael tinha marcado com uma mensagem enviada ao meio-dia, 19 horas. Pizza do Mário. Estou ansioso. Marina leu aquela mensagem 5 vezes. E 5 vezes o coração bateu diferente. Quando ela entrou na pizzaria pequena espremida entre prédios antigos de Copacabana, lembranças inteiras voltaram como maré subindo rápido. Foi ali que ela e Júlia comeram as pizzas mais baratas do cardápio por 3 meses seguidos, para economizar dinheiro e comprar a impressora de plantas. Foi ali que ela se sentou sozinha, sonhando com o primeiro projeto a aparecer no jornal. E foi ali, ironia cruel, que ela chorou, depois de uma ligação feita de críticas por Bruno. E secou as lágrimas rápido para ninguém ver. Agora aquele lugar seria onde encontraria Rafael, o homem que estava fazendo germinar tudo o que ela acreditava ter secado por dentro. Marina chegou 5 minutos cedo. Escolheu uma mesa interna perto de uma parede cheia de fotos antigas de bandas de samba. A luz amarela era quente e aconchegante. O cheiro de massa assando, queijo derretendo e orégano no ar a fez relaxar. Ela colocou as mãos na mesa para se acalmar, mas quando ouviu a porta de vidro abrir e viu Rafael entrar, toda a calma evaporou. Ele não vestia a camisa branca elegante da noite anterior. Usava uma polo azul escura jeans e tênis simples. Mas o que realmente tirou o ar de Marina foi o sorriso dele, um sorriso pequeno, mas claro, o sorriso de alguém que encontrou exatamente o que queria encontrar. Oi, ele disse caminhando até a mesa. Marina levantou-se. Oi. Eles ficaram se olhando um segundo a mais do que o necessário. Rafael puxou a cadeira para sentar, mas antes disso tocou de leve as costas dela, guiando-a de volta ao assento. Não era posse, não era intenção. Era apenas gentileza, tanta gentileza que Marina se sentiu vista. Você chegou cedo, Rafael comentou. Achei que eu fosse chegar primeiro. Eu não queria me atrasar. Que bom, ele sorriu. Porque eu também não queria esperar. Marina abaixou o rosto para esconder o sorriso. O garçom trouxe o cardápio, mas Rafael fechou o dele sem olhar. Pode escolher. Eu confio no seu gosto. Marina pediu a pizza calabresa, a que ela sempre pediu ali. Aqui é simples, ela explicou. Não é aquele tipo de restaurante.
Sofisticado. Rafael olhou ao redor como se estivesse admirando uma obra de arte. Eu gosto de lugares que parecem reais. Lugares como este. Tem alma. Marina riu. Você fala como um carioca nascido e criado em Copacabana. Rafael deu de ombros. Sou carioca pela metade. Cresci no Rio, mas minha família é da Bahia. Então sou meio... misturado. Misturado do jeito bom, Marina disse. E só percebeu que disse alto demais quando ficou vermelha. Rafael inclinou a cabeça, um brilho travesso nos olhos. Ainda bem que você acha. Quando a pizza chegou, o cheiro tomou o lugar inteiro. Rafael observou ela morder o primeiro pedaço e riu. Você realmente gosta dessa pizza? Mais do que de restaurante 5 estrelas, Marina falou com a boca quase cheia. Mesmo. Rafael recostou na cadeira, braços cruzados, como se estivesse analisando-a com fascínio. Gosto de você assim. Marina quase deixou a pizza cair. Eles conversaram sobre tudo, arquitetura, prédios antigos de Santa Teresa, que Marina amava, o primeiro projeto social de Rafael, a infância dele na Bahia, com noites longas e música nascendo cedo. As noites de Marina, em que precisava acender todas as luzes da casa, porque sentia medo depois de Bruno, o sonho dela de construir moradias acessíveis e bonitas, a crença dele de que a arquitetura pode transformar um bairro. Não houve silêncio desconfortável. Havia silêncios bonitos, pausas, em que os dois se olhavam e entendiam que algo estava sendo construído ali, camada por camada. Ao saírem da pizzaria, o céu sobre Copacabana refletia nos mosaicos preto e branco da calçada. O vento puxou o cabelo de Marina para o lado. Rafael observou o movimento como se fosse mesmerizado. Quer dar uma volta? Ele perguntou. Ainda é cedo. Ela concordou. Caminharam lado a lado sem tocar, mas próximos o bastante para ela sentir o calor dele. O som dos ônibus, da música de um bar, onde ensaiavam samba, e das ondas formavam a trilha sonora da noite. Chegaram perto da areia, onde as ondas lambiam a praia, sob a lua. Marina abraçou os próprios braços por causa do frio. Rafael imediatamente tirou a jaqueta e ofereceu. Não, ela reagiu. Você vai sentir frio. Eu não. Rafael riu. Eu nasci no vento. Usa. Ela aceitou. O cheiro dele no tecido fez sua mente girar. Rafael a observou atentamente. Você ainda tá com medo? Um pouco. Me conta. Tenho medo de estragar tudo. Medo de não ser o suficiente. Medo de você descobrir que eu não sou tão interessante assim. Medo. De mim mesma. Rafael ficou em silêncio por um instante. Depois deu um passo à frente, perto o bastante, para ela levantar o rosto. Sabe do que eu tenho medo? Ele perguntou. Do que de você ir embora? Marina piscou surpresa. Porque ele continuou. Raramente encontro alguém com quem eu queira falar tanto. Raramente quero ouvir tanto. Raramente me sinto atraído desse jeito sem controle. Não acontece sempre. As pernas de Marina ficaram bambas. Rafael ergueu a mão e tocou de leve sua bochecha. E o pior, ele murmurou, é que você não faz ideia do quanto é incrível. Acho que você tá exagerando. Marina tentou dizer. Não tô. Rafael sorriu. Tô dizendo a verdade. E você sabe. O vento ficou mais forte. O mar brilhou. Marina olhou para Rafael e entendeu naquele exato momento que mesmo com medo queria sentir aquilo, ser vista, respeitada, ouvida. Não porque faltava algo nela, mas porque finalmente sentia que era suficiente. Rafael abaixou a mão hesitante. Posso? Ele perguntou. Pode o quê? Marina sussurrou. Posso te beijar? De novo. Mas desta vez... Não pelo momento, não porque alguém tá olhando. Só porque eu quero, e porque acho que você também quer. Marina olhou aqueles olhos, um misto de firmeza e doçura, e assentiu. Rafael colocou a mão na nuca dela, puxando-a suavemente para cima.
O beijo dessa vez foi diferente, mais macio, mais profundo. Sem tempestade, só verdade. Um beijo que dizia tudo o que eles ainda não tinham palavras para dizer. Quando se afastaram, ambos respiravam com dificuldade. Rafael encostou a testa na dela. Devagar, ele murmurou. Devagarzinho. Eu não vou a lugar nenhum. Marina pousou a mão no peito dele, sentindo o batimento forte sob a camisa. Eu quero tentar. Ela disse baixinho. Quero ver até onde isso vai. O sorriso de Rafael iluminou tudo ao redor. Eu também. E ali na praia de Copacabana, com as ondas marcando o compasso como um samba distante, eles ficaram lado a lado, sabendo que, embora o caminho fosse complexo, o importante era que caminhariam no mesmo ritmo. Os dias depois do jantar, na pizzaria, passaram como a corrente suave de uma manhã tranquila, na Baía de Guanabara, sem grandes ondas, mas trazendo um feixe de luz que Marina não sentia havia muitos anos. O trabalho no escritório ficou mais vivo, com plantas ideias e um sopro de vida nova. Rafael aparecia com frequência, às vezes trazendo pão de queijo quente, às vezes café forte no estilo carioca, às vezes entrando só por 5 minutos para ver se o esboço ainda estava sobre a mesa, os olhos brilhando como se enxergassem algo além do esperado. Júlia percebia tudo, mas sempre fingia estar ocupada quando Rafael entrava, mesmo que seus olhos se iluminassem de curiosidade e esperança. Marina estava tensa e feliz ao mesmo tempo, um tipo de felicidade que ela nem sabia se podia acreditar. A alegria a assustava. Bastava ela relaxar um pouco, e parecia que algo viria para destruir tudo. Mas cada vez que Rafael se inclinava sobre a planta baixa, cada vez que dizia, "Isso é realmente inteligente", Marina, cada vez que o olhar dele repousava no rosto dela, por mais tempo do que o necessário, o medo dentro dela recuava um pouco. Rafael apresentou a ela o projeto de moradia social na Zona Oeste, como quem abre uma porta para o sonho que Marina carregava desde os tempos da UFRJ. Um conjunto habitacional com luz natural, ventilação cruzada, energia solar, pátios compartilhados para as crianças, hortas comunitárias, espaços abertos de convivência. Tudo desenhado no esboço que ele colocou diante dela. Marina ficou olhando sem acreditar que um empresário do porte dele queria criar algo tão bonito e tão decente. Ela quase sussurrou. "Você tem certeza que quer mesmo fazer isso?" Rafael respondeu imediatamente sem pensar. "Eu não quero fazer. Eu preciso fazer. A cidade precisa disso." Marina o olhou com um brilho que ela mesma não sabia que já era de admiração, mas eram justamente esses momentos perfeitos que a assustavam. Havia algo bom demais, certo demais, completo demais. E Marina, alguém que viveu por tanto tempo na sombra de Bruno, não estava acostumada ao perfeito. Júlia percebeu isso antes dela. "Mari, você está esperando que alguma coisa aconteça, né?" Júlia disse numa tarde. "Esperando tudo desabar." Marina parou a caneta. "Você fala como se eu não tivesse motivo." Júlia cruzou os braços, encostando-se na mesa, o olhar firme mas acolhedor. "Você tem." Bruno fez do amor um campo de batalha. Mas o Rafael não é assim. Toda vez que ele olha para você, parece que vê algo precioso, algo que ele tem medo de quebrar se tocar com força. Marina queria acreditar, queria de verdade. Mas o medo continuava lá, como uma pedra no fundo de um rio aparentemente calmo. 3 semanas depois, o projeto começou a entrar na fase de desenvolvimento detalhado. Marina e Júlia quase sempre trabalhavam até tarde. Rafael levava jantar para o escritório algumas vezes, não para ser galante, mas porque sabia que elas iriam esquecer de comer. Marina não dizia nada, mas toda vez que ele ficava encostado na porta, observando mãos nos bolsos, olhar atento, sorriso tranquilo, ela sentia algo dentro do peito se abrir, se suavizar. Uma sensação que ela nunca conhecera confiança. E foi então
que tudo começou a mudar numa sexta-feira à tarde. O calor era forte, o suor colava no pescoço e na nuca de Marina, enquanto ela revisava documentos técnicos. Júlia estava na sala menor, ao fundo ao telefone com o fornecedor de blocos de concreto. Marina ouviu a campainha e pensou que fosse Rafael. Mas ao abrir a porta, não era Rafael. Era Bruno. Ela parou, o coração apertando como se alguém o espremesse. O sol da tarde refletia no rosto dele, destacando os olhos cansados e um sorriso que já não tinha a confiança de antes. Marina Bruno, disse a voz mais suave que das últimas vezes. Podemos conversar. Marina quase fechou a porta imediatamente, mas Bruno segurou não com violência, mas o suficiente para fazê-la parar. Só 15 minutos, ele disse. 15 minutos. Depois eu desapareço da sua vida. Marina olhou nos olhos dele e viu algo estranho, não a arrogância habitual, não aquele olhar de superioridade, mas preocupação ou medo. Marina não acreditava naquilo, mas era o bastante para deixá-la desconcertada. Eu não tenho nada para falar com você, ela respondeu. Bruno balançou a cabeça. Mas eu tenho. É sobre o Rafael. Aquilo gelou a espinha de Marina. Alguns minutos depois, sentados numa cafeteria perto do escritório, Marina tentava manter o rosto impassível. Bruno não. Ele estava inquieto, girando a xícara até parecer irritado consigo mesmo. Marina, eu sei que você não vai acreditar em mim, Bruno começou. E talvez esteja certa em não acreditar. Mas o que vou dizer? Você precisa saber. Marina cruzou os braços. Fala. E Bruno falou. Falou sobre como Rafael já tinha lançado outros projetos de habitação social e nenhum fora realmente construído. Falou que Rafael usava esses projetos para conseguir benefícios fiscais e se destacar na mídia. Disse que o projeto atual era só mais uma estratégia. Disse que Marina estava sendo usada exatamente no ponto mais frágil, a paixão e a bondade dela. Marina ouviu cada palavra como se fossem pedras caindo na água, pesadas, profundas, criando milhares de ondas. Você está mentindo, ela disse, mas ela mesma ouviu, a leve tremura na própria voz. Eu não ganho nada com isso, Bruno, disse, os olhos cansados, verdadeiros o bastante para deixá-la incapaz de diferenciar se aquilo era manipulação ou sinceridade. Eu não quero ver você quebrar de novo. Marina se levantou. Eu não acredito em você. Tudo bem, Bruno, respondeu rouco. Só pesquisa. Procura os projetos anteriores. Pergunta para ele. Olha como ele reage. Marina não confia tão rápido em alguém. Quando Marina saiu da cafeteria, o céu do rio já escurecia nuvens cinzentas, entrando como aviso de chuva. O vento vindo da baía estava mais pesado. E dentro dela, uma inquietação começou a se agitar. Marina foi direto para casa, ligou o laptop e buscou tudo o que conseguiu sobre os projetos sociais de Rafael. Os resultados apareceram vagos. Muitas matérias anunciando muitos modelos 3D, muitas entrevistas. Mas nenhuma imagem real, nenhuma obra concluída, nenhuma prova concreta de que aquelas moradias existiam. O rosto dela esquentou, mas não de raiva, de medo. Medo de que ela mais uma vez tivesse acreditado na pessoa errada. Medo de que mais uma vez estivesse entrando no jogo de um homem que ela achou que conhecia. Medo de que Bruno estivesse certo. A mensagem de Rafael chegou bem quando ela estava encolhida no sofá. Maria Bonita terminou bem o dia. Posso te ligar? Marina olhou para a tela, o coração apertado. Ela não respondeu. A noite caiu sobre o rio, trazendo a chuva fina, e Marina se recolheu no silêncio, tentando distinguir o que era a voz da razão e o que era o eco do passado. Mas dentro do peito dela, uma tempestade começava a se formar, e ela não sabia se Rafael seria o abrigo ou o próprio furacão. A chuva começou a cair sobre o rio, enquanto Marina estava sentada perto da janela da sala, abraçada a uma almofada, olhando as luzes tremularem sobre o asfalto molhado.
As gotas foram ficando mais pesadas, batendo forte no vidro, como um refrão de samba triste, cada compasso empurrando para dentro dela o medo que ela achava já ter superado. Do lado de fora, o mar escurecia sob o céu noturno, a água cor de chumbo se estendendo como a sombra dos pensamentos que engoliam sua mente. Cada rajada de vento contra a varanda parecia despertar a pergunta que ela não queria encarar. Rafael a enganou. E a pergunta ainda mais terrível: se Bruno estiver certo, o coração dela aguentaria quebrar de novo. O telefone voltou a acender. Rafael estava ligando pela terceira vez. Marina olhou para a tela, o peito apertado, e deixou o celular vibrar até parar. Ela não queria ouvir a voz dele agora. Não queria escutar a ternura que a faria baixar a guarda. Não queria ouvir a sinceridade que a fazia querer acreditar, porque justamente isso era o que a deixava mais vulnerável. Quando a chuva ficou tão intensa que já mal dava para ver a praia. Ao longe o telefone tocou pela quarta vez. Marina hesitou alguns segundos e atendeu, tentando manter a voz estável. Alô, Marina. A voz de Rafael veio quente e aflita. Você tá bem? Você não respondeu nenhuma mensagem o dia todo. Eu tô preocupado. Marina fechou os olhos, tentando controlar a respiração. A gente precisa conversar. Houve uma pausa muito curta do outro lado, suficiente para o coração dela afundar. Estou indo agora, Rafael disse, sem perguntar mais nada. Marina tentou protestar, mas ele já havia desligado. Ela se levantou, andando de um lado para o outro no pequeno apartamento, o coração parecendo preso por um fio invisível. Menos de 10 minutos depois, bateram à porta. Marina abriu, e Rafael estava ali, a camisa encharcada de chuva, o cabelo desgrenhado, o olhar tomado pela preocupação. Ele entrou analisando-a, como se quisesse conferir cada detalhe, para ter certeza de que ela estava realmente bem. Marina, o que aconteceu? Ela recuou um passo. Eu quero que você fale a verdade, sem rodeios, sem desviar. Rafael assentiu. Tudo bem. Pergunta. Marina respirou fundo, tentando impedir a voz de tremer. Os projetos de moradia social que você fez antes, eles são reais. Rafael parou por meio segundo. Mínimo. Mas o suficiente para o peito de Marina se contrair como uma ferida abrindo. Por que você está perguntando isso? Ele disse, a voz ficando mais grave. Eu procurei tudo na internet hoje, e não existe nenhuma imagem das obras. Só modelos, entrevistas, plantas. Não tem prova de que foram concluídos. Rafael ficou em silêncio, os olhos agora impossíveis de ler. Marina sentiu um arrepio subir pelos braços. E o Bruno me disse. Assim que o nome de Bruno foi pronunciado, a postura de Rafael mudou. O olhar dele afiou como as águas da Baía de Guanabara, quando um temporal cruza o horizonte. O que o Bruno disse? Marina engoliu seco. Que você usa esses projetos sociais só para conseguir benefícios fiscais e exposição. Que nenhuma dessas obras existiu de verdade. Que eu estou sendo usada. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo. A chuva batia no vidro em rajadas, como uma bossa nova dilacerada por uma bateria de samba furiosa. Rafael olhou para ela por um longo tempo e não havia raiva explosiva em seus olhos. E sim, uma dor muito mais profunda, como se tivesse levado um golpe que ele não esperava. Você acredita nele, Rafael? Perguntou a voz lenta, baixa e mais afiada que o vento lá fora. Marina não respondeu. E foi justamente essa ausência de resposta que fez o rosto dele mudar completamente. Não em fúria, não em gritos, mas em decepção tão intensa que fez a espinha de Marina gelar. Marina, você ficou em silêncio. Isso significa que acredita. Eu não sei em quem acreditar, Marina disse, a voz estilhaçando.
O que eu encontrei na internet não tem prova. E o Bruno, ele te conhece. Ele já conviveu com você. Rafael franziu o senho, mas não de raiva, de incredulidade. O Bruno, o homem que destruiu sua autoestima, que te tratava como peso, que te diminuía todos os dias, que te humilhava na frente dos outros, é ele que você escolhe acreditar no lugar de mim. A frase caiu sobre Marina como um tapa. Eu não disse que acredito mais nele, ela respondeu, lutando por firmeza. Eu disse que não tenho motivo para acreditar cegamente em você. Nosso relacionamento ainda é muito novo. Eu tenho medo, Rafael. Eu tenho medo de estar errada. Eu tenho medo de estar amando a pessoa errada. Rafael apertou o maxilar. Você está me amando. Marina travou. Eu quero dizer... Não importa. Rafael murmurou, a voz doendo. O que importa é que você acha que eu seria capaz de fazer isso com você. Que eu usaria o seu trabalho, a sua confiança, os seus sonhos, para ganhar dinheiro. É isso que você pensa de mim? As lágrimas desceram quentes pelo rosto dela. Eu não sei o que pensar. Eu não sei nada. Eu só comecei a confiar em você. E eu estou com medo. Tanto medo que eu mal consigo respirar. Rafael deu um passo em direção a ela, mas Marina recuou instintivamente. Esse gesto fez Rafael congelar, como se uma porta tivesse sido fechada bem na frente dele. Demorou um momento até ele falar novamente, baixo, quase engolido pela chuva. Tudo bem, eu vou responder sua pergunta. Todas elas. Marina o observou, o coração apertado. Rafael caminhou até a mesa de trabalho. Dela abriu o laptop, digitou alguns endereços, acessou arquivos protegidos. Vários documentos surgiram na tela. Ele virou o monitor para ela. Este é o projeto de Bangu, Rafael disse. E dezenas de fotos apareceram: prédios claros, limpos, pátios cheios de crianças. Marina prendeu a respiração. Este é Jacarepaguá. Ele abriu outro arquivo. E este é Nova Sepetiba. Este é Santa Cruz. Todos reais. Todos concluídos. Nenhum deles divulgado nos jornais porque estavam registrados sob o nome de outra instituição. Rafael tocou o logo da instituição. Fundação Mendes. A fundação do meu pai. Ele queria separar o trabalho social do trabalho comercial. Não queria publicidade. Ele me ensinou que fazer o bem não precisa de vitrine. Marina levou a mão à boca, lágrimas transbordando. Eu não sabia. Rafael a olhou. Os olhos já não estavam frios, mas também não tinham mais o brilho de antes. Só havia tristeza. O Bruno sabe disso. Ele quis participar de um projeto para desviar material e inflar orçamento. Eu disse não. Desde então, ele tenta me destruir. O rosto de Marina queimava de vergonha, culpa por perceber que deixara o medo comandar. Por que você não me contou sobre esses projetos? Ela perguntou, a voz fragmentada. Porque eu queria que você conhecesse a mim. Rafael respondeu suavemente. Não minha empresa. Não meus números. Não meu dinheiro. Eu queria que você conhecesse o Rafael. Não o Mendes. A sala voltou ao silêncio. A chuva parecia arremessada contra a varanda, o vento rugindo como um suspiro sem fim. Rafael a observou longamente. Eu não estou com raiva, porque você perguntou. Ele disse, a voz profunda e dolorosamente calma. Estou com raiva porque você deixou o Bruno, o homem que destruiu seu coração, ter mais uma chance de tocar o seu medo e te manipular. Marina começou a chorar de novo. Me desculpa. Marina. Rafael se aproximou desta vez devagar, como quem pisa em cacos de vidro. Você acha que eu sou perfeito. Eu não sou. Eu erro, eu falho, eu tenho minhas feridas. Mas tem uma coisa que eu não faço. Eu não minto para a pessoa que eu... Ele parou. Marina levantou o rosto, olhos vermelhos. Para a pessoa que você... O que? Rafael engoliu em seco. Para a pessoa por quem eu estou apaixonado. A frase caiu no ar como o som delicado de um cavaquinho vibrando diante de uma tempestade.
Marina ficou estática, o corpo inteiro paralisado. Você me ama? Rafael assentiu sem desviar o olhar. Eu sei que é cedo. Eu sei que você não está pronta para ouvir. Mas eu não vou mentir. Eu amo você, Marina. Eu estou completamente apaixonado por você. Marina cobriu a boca, mas o soluço escapou. Ela virou de costas, tentando segurar as partes dela que estavam desmoronando. Rafael se aproximou por trás. Não tocou. Apenas ficou perto. Eu não amo você porque você é perfeita, ele disse suavemente. Eu amo porque você é corajosa, porque você é bondosa, porque você brilha de um jeito que você não enxerga. Mas eu vejo com tanta clareza. Você acha que é pequena, mas eu nunca conheci alguém tão forte. Marina se virou, as lágrimas caindo tão forte quanto a chuva lá fora. Eu também sinto algo por você, ela confessou, a voz tremendo. Eu sinto demais. Esse é o problema. Eu tenho medo. Tanto medo que eu fico procurando motivo para não acreditar em você. Eu tenho medo que você seja como o Bruno. Eu tenho medo de baixar a guarda e ser esmagada. Rafael ergueu a mão, parando no ar como se pedisse permissão. Marina não se afastou. Ele pousou a mão no rosto dela, o polegar limpando suas lágrimas. O Bruno não te amava, Rafael disse com firmeza. Ele amava o poder sobre você. Ele amava te ver menor, para ele se sentir maior. Eu não quero você pequena. Eu quero você grande. Eu quero você brilhando. Marina deixou escapar um soluço e se jogou contra o peito dele como uma onda quebrando. Rafael a abraçou firme, mas sem aprisionar. Ele colocou a mão atrás da cabeça dela e encostou o rosto nos cabelos dela, como se também estivesse se desfazendo um pouco. A chuva batia furiosa no vidro, o mar rugia ao longe, os relâmpagos iluminavam a cidade, como o cenário perfeito para a rachadura, que começava a se recompor dentro de Marina. Depois de muito tempo, quando os dois já estavam mais calmos, Marina levantou o rosto para ele. Rafael, eu não prometo que vou parar de ter medo. Eu não prometo confiar em você de uma vez. Mas eu quero tentar. Rafael sorriu, um sorriso que trouxe de volta a luz aos olhos dele. Eu não preciso que você pare de ter medo, ele disse. Eu só preciso que você me deixe ficar ao seu lado quando estiver com medo. Marina respirou fundo, as mãos ainda segurando a camisa dele, como se temesse que se soltasse ele desapareceria. Então, você fica. Rafael encostou um beijo na testa dela. Eu não vou a lugar nenhum. E naquela noite de tempestade, entre o vento contra o vidro, entre velhos medos e nova confiança, entre o mar, rugindo ao longe, e o coração de Rafael, batendo junto ao seu ouvido, Marina sentiu que não estava mais caindo. Ela estava de pé. Pela primeira vez em muito tempo de pé, com as próprias pernas, e havia alguém ali, não para erguê-la, mas para permanecer ao lado dela, enfrentando a tempestade juntos. A chuva durou quase até o amanhecer, derramando sobre a cidade uma camada espessa de umidade que deixava a areia de Copacabana envolta numa névoa suave, como um quadro em pastel ainda secando. Dentro do pequeno apartamento de Marina, a luz fraca da manhã atravessava as cortinas, tocando o chão de madeira, os desenhos espalhados e a camisa de Rafael, pendurada provisoriamente na cadeira. Marina não dormira a noite inteira, mas não era a insônia desesperada dos tempos de Bruno. Naquela noite, ela ficou sentada na cabeceira da cama, enquanto Rafael permanecia no chão ao lado, encostado no estrado, segurando a mão dela sem soltar. Às vezes, não diziam nada. Às vezes, Marina chorava mais um pouco, movida pela mistura de culpa e alívio. E Rafael apenas apertava a mão dela, sem exigir explicações, sem pressionar. Apenas estava ali, como uma árvore sólida, no meio da tempestade. Quando a primeira luz tocou o mar, Rafael ergueu o rosto para Marina. Seus olhos estavam um pouco vermelhos pelo cansaço, mas o olhar era como o mar ao amanhecer, calmo, vasto e estranhamente azul. Você devia dormir um pouco, ele disse, a voz rouca pela noite em claro.
Vou para casa te deixar descansar. Marina segurou o pulso dele quando ele tentou se levantar. Não, eu não quero que você vá. Rafael parou. Olhou para a mão pequena dela, envolvendo seu pulso, depois para os olhos dela. Marina não tentava parecer forte. Não escondia nada. Não erguia muralhas. Eu passei tempo demais tentando não precisar de ninguém. Ela murmurou. Agora que alguém quer ficar. Eu ainda estou aprendendo a permitir. Rafael se inclinou, tocando a testa na dela. Você não precisa pedir. Eu estou aqui, sempre que você precisar. Marina suspirou, o fôlego misturando-se ao dele. Você não se cansa de mim? Não. Rafael respondeu imediatamente. Só me canso de ver que você acha que não merece. Marina fechou os olhos por um instante e os abriu com brilho úmido. Eu quero acreditar em você, ela disse. Quero mesmo. Rafael beijou de leve o dorso da mão dela. Então deixa eu te mostrar mais. Ele se levantou, pegou a jaqueta e foi em direção à porta. Mas antes de sair virou-se. Antes que eu esqueça. Hoje tenho uma reunião na obra e quero que você vá comigo. Não para trabalhar. Ele sorriu, mas para você ver com os seus próprios olhos que tudo o que eu disse é verdade. O coração de Marina amoleceu de um jeito doce. Eu vou. Rafael assentiu, como se aquela fosse exatamente a resposta que ele esperava. Ótimo. Te busco às 9. Depois que Rafael saiu, Marina se sentou à mesa, as mãos ainda tremendo, não de medo, mas de algo parecido com renascimento. Júlia chegou ao escritório às 9h30, mas Marina já estava lá havia muito tempo. Ela estava diante do grande painel, com o plano do conjunto habitacional sustentável da Zona Oeste, repleto de anotações amarelas e verdes. Quando Júlia entrou e viu os olhos ainda inchados de Marina, arregalou os olhos. Meu Deus! O que Júlia Marina a interrompeu, mas a voz estava tão leve quanto a brisa do mar. Eu conversei com o Rafael. Júlia estreitou os olhos, analisando o rosto dela. Meu Deus! Aconteceu alguma coisa grande. Marina respirou fundo. O Bruno mentiu. Júlia soltou um suspiro longo, como se tivesse segurado aquilo por semanas. Eu sabia. Eu sabia. Mas eu acreditei um pouco. Marina confessou, a voz embargada. Deixei o medo me guiar. Júlia segurou a mão dela. Isso não te faz fraca. Só mostra que você já foi machucada. Quem foi picada por cobra tem medo de corda. O importante é que você verificou, buscou a verdade, encarou tudo. Marina sorriu de leve. Rafael, ele me mostrou tudo. E... Ela pousou a mão no peito. Ele disse que me ama. Júlia arregalou os olhos, como se tivesse ouvido uma revelação divina. Ele disse, assim, na lata. Marina, você ia esconder isso de mim. Marina riu, mas o coração ainda carregava a cicatriz da noite anterior. Eu ainda não estou pronta para acreditar totalmente, mas você quer tentar? Júlia perguntou. Marina assentiu. Às 9h em ponto, Rafael mandou mensagem. Estou lá embaixo. Marina respirou fundo, arrumou o cabelo e desceu. Rafael estava ao lado do carro, o sol batendo em seu ombro, fazendo a camisa azul clara parecer tão suave quanto espuma. Quando a viu, ele sorriu de imediato e não conseguiu evitar. Marina entrou no carro sentindo o cheiro de maresia que ainda impregnava a roupa dele desde a noite anterior. Eles ficaram em silêncio por 10 minutos, seguindo pela Avenida Brasil. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio depois de uma noite intensa, o tipo de silêncio que existe quando duas pessoas já disseram todas as verdades que precisavam. Por fim, Rafael pegou a mão de Marina, que repousava sobre o joelho, e seu polegar roçou suavemente a pele dela. Você tá melhor? Estou tentando.
Marina respondeu com sinceridade. E você está indo muito bem, Rafael disse. O caminho até a zona oeste não era bonito, conjuntos antigos, muros cinzentos, grafite e ruas irregulares. Mas quando o carro virou dentro do condomínio, Marina ficou sem palavras. Prédios brancos, janelas voltadas para o vento, parquinhos cheios de risos, canteiros de legumes plantados pelos moradores, telhados cobertos de placas solares. Não era modelo. Não era planta. Não era promessa. Era real. Rafael estacionou. Bem-vinda a Bangu. Marina saiu do carro devagar, sentindo como se alguém tivesse tirado uma pedra enorme do peito dela. Ela caminhou lentamente, observando cada canto. Uma jovem mãe com um bebê no colo sob a sombra de uma árvore. Um senhor no banco, ajustando a rádio para ouvir samba antigo. Crianças de bicicleta passando aos gritos de alegria. Uma menininha de cabelos cacheados parou olhando para Marina com olhos enormes. Você que é a arquiteta nova? Marina olhou para Rafael surpresa. Rafael deu de ombros. As notícias aqui correm rápido. Marina se abaixou sorrindo. Ainda não. Mas talvez um dia. A menina sorriu e pedalou para longe. Marina virou-se para Rafael, os olhos brilhando. Rafael, isso é muito mais bonito do que eu imaginava. Eu sei. Rafael respondeu, braços cruzados, mas o olhar preso nela. E você? Marina merece ver isso antes de acreditar em qualquer outra palavra. Marina desviou o rosto para esconder a emoção. Eu vi que você disse a verdade. Rafael se aproximou. E isso é só o começo. Com você o novo projeto vai ser ainda melhor. Marina olhou para ele, o coração batendo forte. Você confia tanto assim em mim? Rafael encontrou o olhar dela sem vacilar. Eu aposto em você. Marina sentiu uma força doce puxá-la por dentro. O vento trouxe o cheiro da terra do sol, batendo nas placas solares da vida acontecendo ali. Ela fechou os olhos por um instante. Me desculpa, ela sussurrou, por ter duvidado. Rafael deu meio passo, ficando muito perto. Você não precisa se desculpar. Você fez o que alguém machucado faria. Eu não culpo. Marina abriu os olhos. Mas você ficou triste. Sim, Rafael admitiu. Porque eu queria ser o primeiro lugar onde você confia, não o último. Mas eu espero. Marina ficou olhando para ele, longamente, até dizer com uma voz suave como a onda tocando a areia. Então, você pode me beijar, desta vez. Não para consolar, não para pedir desculpas, só porque nós queremos. O sorriso de Rafael surgiu devagar, profundo, fazendo o sol parecer mais quente na pele dele. Posso, ele murmurou. E eu quero. Marina não avançou. Rafael também não a puxou. Eles se aproximaram no ritmo de duas pessoas que já sofreram, já temeram, mas mesmo assim escolheram seguir. Quando os lábios dele tocaram os dela, o beijo não parecia com o da noite na chuva, nem o da noite no convés, nem o beijo nascido do caos. Este era um beijo de amanhecer, lento, quente, cheio de esperança. Quando se afastaram, Marina apoiou a testa na de Rafael, um sorriso suave surgindo em seus lábios. Rafael. Daqui pra frente. Se eu tiver medo, você vai me lembrar do que é real, né? Rafael colocou a mão na nuca dela. Vou lembrar, ele sussurrou. Sempre vou lembrar. Marina sorriu pela primeira vez em muitos anos, um sorriso que não carregava dor escondida. Então, vamos construir isso. Rafael a olhou como se ela tivesse acabado de dizer a coisa mais bonita do mundo. Vamos, ele respondeu. Juntos. E sob o sol da zona oeste, entre os prédios erguidos pela bondade, entre risos de crianças leves, como samba suave. Marina sentiu que a vida dela, enfim, começava a seguir o rumo certo, o seu próprio rumo. E agora um rumo onde Rafael caminhava ao lado. Os dias depois da visita à obra em Bangu, abriram para Marina uma porta nova, um caminho banhado pela luz suave das tardes do rio, e pelo som distante das ondas de Copacabana,
ecoando toda a noite. Marina começou a despertar com o peito mais leve, sem as nuvens espessas que antes cobriam seus pensamentos. No escritório, a mão dela estava mais firme ao segurar o lápis, imaginando as curvas das coberturas, as áreas de ventilação natural, os canteiros de horta entre os prédios. Cada detalhe que ela desenhava carregava a sombra luminosa daquele dia, o riso das crianças no pátio, os tijolos brilhando ao sol e o olhar de Rafael sobre ela, como quem olha uma parte do futuro que deseja construir junto. Rafael não mudou o hábito de aparecer no escritório. Tornou-se quase um pedaço da moldura da porta, sempre ali pela manhã, com café quente e um saquinho de pão de queijo ainda perfumado. Mas havia algo diferente agora, algo mais suave, mais profundo no modo como ele observava Marina. Já não havia a cautela de antes, nem a intensidade arrebatada das noites passadas. Rafael desacelerou. Tocava menos em Marina, mas cada toque tinha peso, tinha intenção, como se quisesse lhe dizer, silenciosamente: eu estou aqui, eu continuo aqui. Numa tarde em que o sol descia devagar em direção à praia, enchendo o escritório com aquela luz dourada que parece de filme antigo. Rafael ficou ao lado dela, enquanto Marina revisava o layout da área de convivência. Você já pensou? Rafael disse baixinho que a luz do rio faz tudo parecer envolto numa saudade bonita. Marina inclinou a cabeça, olhando o mar através da janela. Eu cresci em Copacabana, ela respondeu. Me acostumei com esse sol a ponto de achar normal, mas ultimamente eu tenho achado ele bonito de novo. Rafael apoiou a mão no encosto da cadeira dela sem tocá-la, mas perto o bastante para que Marina sentisse a presença. Eu influencio nisso. Marina olhou para ele. O olhar dela era hesitante, mas não fugia. Sim. O telefone de Rafael vibrou. Ele olhou para a tela. O olhar escureceu um pouco, antes de desligar. Marina percebeu, mas não perguntou. Não queria forçar nada, mas Rafael mesmo assim falou. É minha mãe. Marina ergueu as sobrancelhas. Sua mãe Rafael assentiu cruzando os braços e olhando para o mar. Ela quer que eu vá para a Bahia no fim de semana. Ela sente minha falta como sempre. Marina sorriu. Isso é bom. Rafael soltou um suspiro leve. Sim, mas ela mencionou algo para o qual eu ainda não estava preparado. Marina passou o dedo pela borda da mesa. O que Rafael se virou para ela? O olhar era profundo como a pedra da Gávea quando o sol bate no granito. Ela perguntou quando eu vou levar alguém para casa. O coração de Marina parou por um instante. Para a Bahia, Rafael assentiu devagar. Para casa, para conhecer a família. Marina umedeceu os lábios, tentando manter a voz estável. E o que você respondeu? Rafael sorriu de um jeito quase tímido, raro nele. Eu disse que... Tem alguém? Marina baixou o olhar para as próprias mãos. De repente parecia que todas as células do corpo dela tinham despertado ao mesmo tempo. E... O que sua mãe disse? Rafael chegou um pouco mais perto, apoiando as mãos nas laterais da mesa, quase cercando Marina, não para a aprisionar, mas para estar perto. Ela quer conhecer. Marina levantou o rosto. O olhar de Rafael não pressionava, não exigia. Apenas perguntava. Rafael, eu não sei. Eu sei, Rafael respondeu, antes que ela terminasse com uma suavidade que lembrava o vento atravessando as casas coloridas de Santa Teresa. Eu sei que é cedo. Eu sei que você tem seus medos. Eu não estou dizendo isso para te colocar contra a parede. Marina olhou fundo nos olhos dele, os mesmos olhos que lhe mostraram a verdade em Bangu, que permaneceram pacientes quando ela tremia, que ficaram gentis quando ela disse que queria tentar. Mas eu digo isso porque... A voz de Rafael ficou mais baixa. Eu comecei a imaginar o meu futuro com você dentro dele. E quero que você saiba disso.
Marina não sabia por quanto tempo ficou sem respirar. O peito dela apertou, e depois se abriu como a onda grande que vem e passa sem derrubar. Rafael, eu... Marina Rafael segurou sua mão com cuidado. Devagar. Um passo de cada vez. Eu não estou dizendo que você precisa viajar comigo. Eu só quero que você saiba que eu penso na gente. Marina colocou a outra mão sobre a dele. Eu também penso na gente. Só que eu ainda tenho medo de olhar muito longe. Rafael levou os lábios ao dorso da mão dela num beijo leve, como um boa tarde. Eu posso olhar o quanto quiser. Você só precisa olhar o suficiente para ver que eu continuo aqui. Naquela tarde, quando Rafael deixou o escritório, Marina ficou diante da janela, olhando a cidade, sentindo dentro do peito aquele tipo de vibração lenta, firme e profunda. Não era a paixão tempestade da noite no iate, nem o medo ardido da noite chuvosa. Era algo duradouro, como o compasso constante de um pandeiro numa roda de samba, um ritmo lento, mas que nunca para. À noite, Marina voltou ao seu pequeno apartamento em Copacabana e abriu a janela para respirar o vento do mar. As ondas batiam na areia criando o mesmo som que ela escutava desde pequena, mas naquela noite havia algo diferente. Parecia combinar perfeitamente com o coração dela. Um coração que já não vivia apenas para o trabalho, para o medo, para a defesa, mas um coração que começava a se abrir para algo quente, amplo e imprevisível. Ficou ali por muito tempo, até que, quase sem pensar, pegou o celular. Abriu a mensagem que Rafael enviara dias antes. Vamos construir isso juntos. Marina olhou para as palavras, enquanto o céu noturno azul escuro se refletia nos olhos dela. E pela primeira vez, sem tremer, sem hesitar, ela respondeu, sim. E em algum lugar da cidade, talvez, Rafael estivesse olhando para aquela resposta com o mesmo sentimento, um amor crescendo devagar, mas certo como o amanhecer depois da tempestade.